E pessoal, hoje eu vou falar um pouquinho sobre um tema que é sempre muito palpitante, uma pergunta que eu recebo frequentemente, que é se é possível desentupir as veias do amigão. Me contem, meus amigos, o que é que vocês acham? Como é que está a circulação do sangue aí para o amigão de vocês? Já perceberam que, de alguma forma, a circulação está um pouco pior? Porque é o que eu sempre digo, a nossa rigidez ela é um processo vascular. Nosso amigão ele funciona como, em última análise, como um vaso sanguíneo. Né? O tecido que tem dentro do nosso amigão é muito parecido com o que tem no nosso coração, nos vasos sanguíneos. Então, você cultivar uma boa saúde sexual, em última análise, você está cultivando a sua saúde cardiovascular. Não é à toa que homens que se mantêm sexualmente ativos por mais tempo na vida, eles vivem mais. Né? Uma boa saúde sexual se equivale, né, acompanha, é claro, ali a uma boa saúde cardiovascular. E o que acontece é que ao longo do tempo, você pode ir obstruindo os vasos de sangue. Né? Se há uma diminuição do fluxo sanguíneo, a rigidez tende a ficar mais fraca. Eu coloquei aqui esse termo de veias, né, mas para deixar bem claro é que esse é um termo mais popular, gente. Mas o mecanismo de rigidez, ele precisa do fluxo das artérias. São as artérias que são as verdadeiras bombas que levam o sangue do coração até o nosso amigão. Pode haver um processo de aterosclerose. Alguém aqui sabe o que é aterosclerose, esse nome feio? Já falei aqui várias vezes. Mas é exatamente o depósito de gordura nos vasos. Então, os vasos eles vão entupindo, porque vai acumulando aquelas cracas de gordura nas paredes. Então, o vaso é como se fosse um rio, e os depósitos de gordura, os ateromas, eles vão fechando, estreitando ali o leito do rio, o leito do vaso sanguíneo. Isso aí faz com que o sangue vá progressivamente diminuindo. Ele é um processo crônico, ele é um processo que demora anos para se estabelecer. E boa parte desse processo ele é irreversível. Uma vez que você coloca ali, que se deposita uma placa de gordura, essa placa ela vai ficando endurecida, vai se estabelecendo, vai se incrustando na parede dos vasos, e muitas vezes não é possível você reverter completamente. Então, o primeiro ponto aqui é o critério de prevenção, meus amigos. Melhor hora de você cuidar da vascularização do seu amigão, do fluxo de sangue, é antes de ter o problema. Muitos homens estão inconscientes desse tipo de problema e estão vivendo a vida aí aleatoriamente. Eu não recomendo. Eu recomendo que você saiba exatamente o que você precisa fazer para manter sempre a sua saúde cardiovascular em dia, o fluxo de sangue para o seu amigão em dia. Melhorar a performance na hora H, não tem como você melhorar sem cuidar também da sua saúde cardiovascular. Então, vou falar aqui, então, 3 maneiras de vocês manterem sempre o fluxo de sangue bom para o amigão de vocês. São maneiras relativamente simples, mas se você estando consciente, você consegue ter uma boa postura em relação a isso. Então, gente, um dos conceitos principais em melhorar o fluxo de sangue para o amigão é o conceito de circulação colateral. Como eu falei, se você tem um entupimento já fixo no vaso sanguíneo, parte desse entupimento ele não é reversível. Porém, se você se mantém, né, um bombeamento ativo, ele é capaz de desenvolver o que a gente chama de circulação colateral. Então, a atividade física aeróbica, ela ajuda no desenvolvimento dessa circulação colateral. Então, a dica é essa, você ter uma atividade física regular, e para a circulação colateral, estamos falando da atividade física aeróbica, o cardio. Incluir ali 40 minutinhos de atividade física aeróbica, porque ela vai demandar muito do coração. Então, o coração ele vai bater mais forte, ele vai aumentar o fluxo de sangue. Localmente, lá no nosso amigão, são geradas substâncias que ajudam na formação de novos vasos e novas conexões entre os vasos que estão entupidos. Então, você manter, né, um bom bombeamento, esse é um dos caminhos para que você consiga melhorar, né? Se não desentupir, mas pelo menos criar novos vasos. Outra possibilidade, outro caminho, é através da oxigenação, meus amigos. Oxigenação. Então, você, através de rigidez regulares, então, estimulando ali o fluxo de sangue para o seu amigão, você está, em última análise, também aumentando a oxigenação, que também ajuda na circulação colateral. Se você tem uma boa rigidez, então é só você estimular com frequência. Pode ser no 5 contra 1, eventualmente. Pode ser na relação sexual. Pode ser também na bomba a vácuo. Vou falar um pouquinho mais sobre a bomba a vácuo. Mas veja, muitos homens às vezes estão sempre muito atarefados. A gente sabe que o mundo moderno traz muitos problemas, muitas dificuldades. Está todo mundo muito atarefado. E às vezes o sujeito vai deixando em segundo plano a frequência sexual, os hábitos de ter uma boa intimidade com a mulher. É por isso que
vem a questão do desuso. Se você não tem uma rigidez com frequência, então, com o tempo, vai diminuindo a oxigenação e isso vai prejudicando o seu processo de rigidez. Então, gente, a oxigenação ela ajuda muito. Rigidez regulares. Eu sugiro que você tenha uma rigidez com altíssima frequência, preferencialmente diariamente. Mas se você, por exemplo, não estou conseguindo ter uma boa rigidez, como que eu vou manter essa oxigenação? É aí onde entra a bomba a vácuo. Quando você ativa essa bomba, ela vai puxar o sangue para dentro do seu amigão, favorecendo esse processo de oxigenação. Então é por isso que muitos homens que estão com dificuldades na hora H, que fizeram cirurgia de próstata, que têm uma alteração de fluxo de sangue, podem ser treinados e podem ser adaptados a usar essas estratégias, né? De pressão negativa, que é a bomba a vácuo. Geralmente protocolos diários de 10 até 20 minutos ajudam muito na oxigenação. E muitos homens se referem que já tinham ouvido falar sobre bomba a vácuo. Se você já alguma vez tratou, fez algum tratamento, algum protocolo com bomba a vácuo. Minha única recomendação, gente, em relação aos usuários de bomba, é cuidado com o excesso. Então, às vezes, no afã, naquele desejo de melhorar muito rápido a sua rigidez, o sujeito usa ou uma pressão muito alta na bomba, ou por muito tempo. Se você passar de 20 minutos, tem que ter muito cuidado, que é comum haver um extravasamento de sangue. Pode haver, muitas vezes, ali a formação de petequias, até muitos homens ficam com aquele pênis um pouco mais escurecido, porque é um extravasamento de sangue. E esse sangue no subcutâneo do amigão, ele gera uma certa dermatite, que pode ficar mais escurecido. Então, se você está ficando com essas manchinhas no seu amigão após o uso de bomba a vácuo, isso é um sinal de que você está exagerando no protocolo. O ideal é que você faça isso sob supervisão médica ou de um profissional fisioterapeuta para te orientar nos exercícios da forma mais adequada possível para que você não machuque o seu amigão. E por fim, gente, terceira e última maneira de você desentupir é o controle do colesterol, né? Vou fazer também aqui um ajuste no palavreado, porque, como eu falei, a deposição de gordura, ela depende muito da concentração de colesterol que você tem no seu sangue. Então, homens que estão sempre ali com bom colesterol, com baixos níveis, fazem acompanhamento médico regular e mantêm esses níveis adequados, então isso vai, muitas vezes, impedir que haja uma progressão do entupimento. Existem alguns casos, né? Não é comum, mas se as placas, os depósitos de gorduras, eles não forem ainda calcificados, pode até haver uma regressão parcial. Então, não tem para onde fugir, gente. É fazer atividade física, é manter rigidez regulares, é manter um bom acompanhamento médico e um controle das suas comorbidades. Eu falei do colesterol porque ele é o que está mais diretamente relacionado com o entupimento dos vasos. Mas certamente diabetes, glicemia também prejudica muito a saúde dos vasos e contribui para o depósito de gordura. Pacientes diabéticos, eles possuem um risco cardiovascular aumentado, ou seja, eles têm uma chance maior de entupimento dos vasos. Então, você que é diabético, você tem que cuidar 2 vezes mais da sua saúde e ter um controle estrito da sua glicemia, do seu colesterol, para que não haja esse entupimento. Vou falar um pouquinho do suco de beterraba e vou falar um pouquinho também da Tadala. Então, o suco de beterraba, a beterraba em si é um alimento que é rico em nitratos. E os nitratos são precursores do óxido nítrico. E o óxido nítrico é um dos principais vasodilatadores que ajudam na saúde vascular do amigão. Então, você ter uma alimentação saudável, rica em fontes de óxido nítrico, vai te ajudar. É uma coisa positiva, sim. Mas ela não serve para desentupir. Como eu falei, o desentupimento ele depende muito mais de fluxo de sangue, você induzir fluxo de sangue continuamente, você baixar o seu colesterol. Alguém pode até perguntar, né, doutor, e Tadala desentope os vasos? Aí é que tá, gente. Medicamentos para rigidez, como Tadala, como Azulzinho, eles não desentopem, eles são vasodilatadores. Um turbo, né, para dilatar esses vasos, para que os vasos entupidos eles proporcionem um melhor fluxo. Esse é o princípio. Mas o problema de você ficar só tomando esses medicamentos é que eles vão dilatar o vaso, mas o processo que estava progressivamente entupindo os vasos não é impedido. E é por isso que muitos homens veem ao longo do tempo uma perda do efeito dos remédios, porque eles focam apenas no dia de hoje, não pensam no dia de amanhã, e aí o processo o vaso vai entupindo, vai diminuindo, vai comprometendo o fluxo sanguíneo. Foi por isso que eu desenvolvi o meu treinamento online, o desafio Máquina de Prazer na Hora H de 21 dias, onde eu ensino estratégias avançadas para o homem alinhar os 3 fatores do homem-máquina e conseguir ter uma rigidez mais forte, ter um melhor controle para chegar lá na hora que quiser,
ficando 100% confiante para dar o prazer que a sua mulher merece. Então eu te convido para participar do meu treinamento. E para participar é bem simples, é só você clicar nesse link que está fixado aqui no primeiro comentário e fazer agora mesmo a sua inscrição. Se por algum acaso as inscrições já tiverem sido encerradas, não tem problema. Aproveite esse link para entrar na nossa lista de espera.